precursora do farol da divindade. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Na época nós éramos em poucos associados, né? No antigo Nostradamus nós estávamos em praticamente, eu acho que não tenho certeza absoluta, mas em torno, acho que uns 50 associados, né? Quando a gente se mudou para cá, o número de associados aumentou bastante. Nós tínhamos um espaço mais amplo e toda a infraestrutura mais completa para nós assistir os jogos, né? Eu só sei que era na época que nós estávamos na segunda divisão e nós estávamos mais preocupados em torcer para que o Grêmio desse a volta por cima do que presenciar ou marcar alguma coisa assim, sabe? Na verdade, a sede do consulado foi no Bar Nostradamus, que eu era proprietário, né? E foi num projeto que foi feito, que o Araújo pediu para fazer alguma coisa sobre o consulado, e a gente começou a entrevistar gente no Panorama Pradense. E vários gremistas que apareceram, a gente pedia o que eles mais necessitavam. E eles queriam uma sede para poder assistir os jogos do Grêmio. E aí, como não tínhamos um lugar apropriado e tal, e tinha a danceteria Nostradamus, que tinha um bar anexo, a gente, eu como gremista também, e os outros proprietários também eram gremistas, a gente resolveu ceder para o Grêmio, para fazer a sede do consulado. Lá embaixo também foi feita uma pintura toda especial, foi feito tudo um arranjo especial, né? Então, como era um local até menor do que a gente estava agora, sempre lotava, lá virava um caldeirão também, né? Então, a gente botou o primeiro telão lá. E no começo o pessoal não ia muito, até porque o time não estava tão bem, né? Mas depois, aos poucos, ia sempre lotando e depois houve necessidade também de fazer uma coisa maior. Aí se passou para a parte nova. Inclusive eu tinha umas estruturas lá que eu estava fechando a própria danceteria depois, né? E aquelas estruturas que eu tinha de metal, nós acabamos doando para fazer a base da nossa arquibancada lá para geral, lá na nova sede. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Bom dia a todos os gremistas de Antônio Prado, do Rio Grande do Sul e do mundo. Principalmente nesses dias que a gente comemora o aniversário de fundação do Grêmio. E só para vocês terem ideia do quanto tanto a minha família como da Lalaia são gremistas, no site da Solaris eu acho uma das fotos mais antigas que tem. Meu pai está nessa foto e eu trouxe agora, entreguei aí para Tereza, uma foto do meu sogro, mais o Nene Pitoco, como era conhecido, e o Clodoveu Bulim, que saíram daqui de Antônio Prado para assistir a um Grenal exatamente no dia 15 de setembro de 1946, foram a Porto Alegre. O Grêmio ganhou por 2-1. E também trouxe uma foto da Lalaia com camiseta do Grêmio quando ela tinha 3 anos de idade. Então tu vê que tanto de parte do meu pai como do meu sogro existe uma vertente, digamos assim, que só puxa para o lado azul. E eu quero aqui hoje, nos 20 anos, se o Paulinho me permitir, se o Fernando me permitir, fazer uma homenagem muito especial ao... Ele não gosta que a gente diga, né? Mas o Araújo, nós devemos todo esse parafernália, toda essa coisa ao Fernando. Respondendo ao Araújo, perdão, eu me sinto emocionado porque eu tenho um filho que nasceu em 1995, né? O Luiz Felipe, e o nome dele é Luiz Felipe, né? Não é Scolari, mas é Luiz Felipe Zanella Fortuna.
Mas é em homenagem ao técnico. Oh, sem dúvida nenhuma, foi uma homenagem, nós somos campeões. É Filipão também, o Alexandre dizendo. É Filipão, sem dúvida nenhuma, né? O apelido dele é Filipão, né? E eu gostaria de dizer também que ele, né, foi um dos caras que deu o nome lá, quando foi feita uma enquete para se saber qual é o nome que seria dado, né, Caldeirão. Graças a Deus foi dele, um dos que deu essa opinião foi ele, Caldeirão. Então eu me sinto emocionado nesse momento e eu gostaria de dizer que a gente respeita todos os times, mas realmente, né, como diz o José Eurico, né, lá na minha família também, graças a Deus todo mundo é gremista, todo mundo vibra com as vitórias do Grêmio. Mas eu acho que nesses 20 anos aqui nós temos uma grande história para ser contada, né? Desde a bandeira eu estava lá também presente, a emoção foi muito grande quando nós abrimos essa bandeira e agora temos a promessa aqui do nosso presidente, né? Do nosso cônsul presidente, que é o Araújo, que diz que nós, até o fim do ano, nós vamos ainda ao Olímpico e vamos abrir essa bandeira. Vamos, oxalá, nós tenhamos um pouquinho de mais sorte, né? Aquela vez nós perdemos o jogo, mas, sem sombra de dúvida, mesmo nas horas mais tristes, nós sempre fomos gremistas e esse ano vamos ver se a gente consegue chegar lá ou, no mínimo, na Libertadores, que nós estamos entre os 4, na G4 há muito tempo. Desde 46, quando eu comecei a ir a Porto Alegre, eu me tornei torcedor do Grêmio. Depois, quando eu fui jogar em Porto Alegre, Grêmio, eu fui para o juvenis do Grêmio, né? Fui indicado aqui pelo um advogado que trabalhava na administração do senhor Vicente Palombino, na prefeitura, que era prefeito. E ele me deu um bilhetinho para me entregar para o treinador do juvenil do Grêmio, que ele era conhecido. Fui fazer um teste e eles me... Foi aprovado. Foi aprovado, né? Aí joguei 53 e 54. Aí passei da idade, aí tentei nos profissionais, mas eu não tenho coro, como se diz, né? Então desisti do futebol, continuei como amador, jogando na Padense, por aqui. E o senhor ergueu taça no juvenil, né? Sim, nós fomos campeões em 53 do juvenil, né? Era um time muito bom. Depois desmanchou esse time aí, em 54 já foi uma renovação quase total do juvenil. Aqueles que jogavam em 53 se profissionalizaram e foram para outros times, né? E continuamos nós lá, os mais jovens. A história mais ou menos é essa, né? Guarda boas lembranças então dessa época. Olha, muito boa. A gente sempre, ainda mais quando em 53 nós fomos campeões antecipados. O Colorado tinha um time de juvenil muito bom, mas não sei por cargas d'água ele não conseguiu somar pontos para chegar à decisão com o Grêmio. E desistiu no final, então nós não jogamos no segundo Grenal. O primeiro nós jogamos na Baixada, ganhamos por 4-2, né? E fomos assim coroados com essa sorte de termos sido campeões, né? Que posição o senhor jogava, senhor? Olha, eu comecei jogando como centromédio, né? Depois eu fui para quarto zagueiro. Aí terminei os ouvintes. É uma honra, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com esse grupo de amigos, gremistas, nessa comemoração dos 20 anos do Consulado Pradense. Dizendo que dos 20 eu faço parte há 17. Realmente, eu assisti à construção do Estádio Olímpico, inclusive fui na inauguração do Estádio Olímpico. Até eu comento com meus familiares, como eu fui na inauguração, eu vou ir na implosão também, né? E eu morava a 3 quadras do Olímpico e a minha escola era onde hoje é o Pórtico dos Campeões. Aí o Grêmio adquiriu ali aquela área e tal e construiu, demoliu o prédio e construiu ali o pórtico. Então, eu para ir na escola, eu atravessava aquela área antes do Olímpico, que era uma vila popular chamada Vila Carrossel, que existe até hoje em outro local.
E no meio dessa vila tinha um campo de futebol de várzea chamado União dos 11. E quando o Grêmio começou a construção do Olímpico, eu tinha que fazer uma volta maior, né? Porque eu atravessava ali para ir na escola. Aí eu tinha que ir pela Carlos Barbosa, que ser caro, né? Logicamente. Aí eu ia pela Carlos Barbosa, entrava na José de Alencar para ir na escola. Então, em 1954, na inauguração, eu estava lá. E 3 anos depois, eu estava jogando nas categorias de base, com 17 anos. Ali eu fiquei em 1957 e 1958. Aí, após eu saí aí como profissional, fui jogar no Guarani de Cruz Alta, 4 anos. Depois Lajadense, 4 anos. Depois Lagoense, 6 anos. E Farroupilha, 10 anos. E hoje a gente se encontra aqui com esse grupo de amigos para comemorar esses 20 anos do consulado. É uma honra para mim estar com os amigos e fazer parte desse consulado pradense. Inclusive é bastante conhecido, devido à maior bandeira do mundo. Qual é a posição que o Celso jogava no Grêmio? Olha, eu sempre joguei de ponta direita. E até um caso interessante, quando eu fui fazer o teste, eu já havia falado com o técnico das categorias de base na época, chamava-se Ulisses Vieira, era um alfaiate até na vida particular. E eu sempre joguei na ponta direita. Antes do Grêmio eu joguei num time de várzea chamado Atlanta. E quando eu jogava no Atlanta, eu tinha um amigo que jogava junto, que era o Bido, que é irmão do Ivo Ortman. Na época o Ivo Ortman tinha 6 anos, 7 anos. E o Bido me disse assim: Saraiva, eu vou fazer um teste no Cruzeiro. Naquela época o Cruzeiro era time de elite, fazia parte da primeira divisão do Gaúcho. E eu, para não ficar por baixo, eu vou fazer um teste no Grêmio. Ele foi para o Cruzeiro, fez o teste, foi aprovado, ficou. Ele era ponteiro também. E eu fui no Grêmio. E no dia do teste, naquela época era assim, a gente chegava lá com a chuteirinha embaixo do braço. E eu fiquei ali no meio do campo suplementar, do Olímpico, esperando a oportunidade e tal. Aí o técnico entrou, já tinha o time base dele, aí foi escolhendo a gurizada e tal, que foi fazer teste. Quando chegou na ponta direita, já tinha um candidato. Eu digo, então, dancei, né? E foi indo, distribuiu a camiseta, o ponta, o meia, o centroavante, o meia esquerda, né? Que era o meia ligação, né? Quando chegou na ponta esquerda, não tinha ninguém. E eu, como chuto com os dois, né? Sou ambidestro. Quando ele levantou a camisa, eu digo, é comigo. E peguei a 11. Naquela época, a numeração correspondia à posição. E fiz o primeiro teste na ponta esquerda, mas na verdade eu sempre fui ponta direita. Claro que depois o técnico viu que o meu negócio era mais pela direita. E ali eu fiquei 2 anos. Como aurora precursora de ter acompanhado o Grêmio em 1995, mas não só eu, mas foram 3 gremistas aqui de Antônio Prado, o Araújo e o Valdir Gavirani. Nós tínhamos naquela época, né, Araújo, uma bandeira de 20 por 40 e foi de lá, vendo toda aquela emoção em Tóquio, quando nós abrimos a bandeira em frente ao hotel do Grêmio, onde o Grêmio estava, que até os japoneses que estavam lá de guarda largaram o que estavam fazendo para vir pegar na bandeira, porque foi realmente um diferencial. E partindo de lá, em 95, que nós construímos a bandeira em 2000, ela ficou pronta, nós voltamos então com a ideia, quem sabe a gente faça uma bandeira maior que essa, nós comentávamos com o Araújo, né?
E ele não deu a resposta na hora. E 2 dias depois ele me chamou lá e disse, ó, nós não vamos fazer uma bandeira maior que essa, nós vamos fazer a bandeira maior do mundo. Eu disse, não queria tanto, nós queríamos uma bandeira maior. E o Araújo realmente levou para frente esse projeto. E eu queria destacar aqui que nós conseguimos fazer tudo isso aí porque houve um trabalho coletivo de todos os gremistas de Antônio Prado. Inclusive, nós conquistamos até os colorados que ajudaram a construir a bandeira. Mas isso é uma outra história, né, Ronei? Mas eu queria, Ronei, antes de terminar aqui, porque eu sei que tem mais pessoas para falar, de lembrar 2 ilustres gremistas de Antônio Prado, que fazem parte da nossa história e que, como o Celso estava falando sobre a construção do Olímpico, eles ajudaram a construir o Olímpico, que é o Dr. Telmo Marco Antônio da Cunha, um ilustre gremista nosso de Antônio Prado, que doava um cimento para a construção do Olímpico. E talvez poucas pessoas saibam de um fato histórico aqui de Antônio Prado. Se vocês entrarem e aproveitar a Rádio Solares agora na Igreja Matriz de Antônio Prado, no altar do lado direito, lá existe o Menino Jesus de Praga, que é a promessa de um gremista. Foi colocado lá para o campeonato de 1983, campeonato mundial. Entre as controvérsias do padre da época, tira, põe, está lá a promessa de um gremista sobre o primeiro campeonato mundial do Grêmio. E para finalizar, eu quero lembrar de outro gremista, foi o que eu aprendi, na verdade. Meu pai já era gremista e a família toda, mas quando ele me levava, quando eu era bem pequeno, me levava na casa do Olímpio Roveda, eu encontrava ele nos jogos do Grêmio com um radião desse tamanho aqui, assim em cima do ombro, no ouvido, todos os jogos do Grêmio, e ele não perdia um jogo, e ele fazia divisa com o Colorado, que era o seu Clóvis Julián, então a guerra aí era grande, entendeu? Então eu sempre me lembrava dele com aquele radião lá, e ele dizia assim, para mim pequeno no dialeto, ele dizia assim, desce o demo bacalanco, com essa nota demo bacalá, né? Porque era sempre a rivalidade entre Grêmio e Internacional. Mas esse gremista nunca me saiu da cabeça, então eu quero render minha homenagem a Olímpio Roveda. Então, eu finalizo aqui emocionado também, dizendo que nós estamos completando, agora em novembro, 17 anos da nossa ida a Tóquio. E nós prometemos, eu, Araújo e aqueles que foram, que nós levaríamos, numa próxima oportunidade, não 3 gremistas, né, Araújo? Mas um número considerável de gremistas daqui de Antônio Prado. Então eu agradeço a todos e eu vejo aqui esse trabalho do Grêmio que cresceu com a diversidade lá em 92, né, Araújo, quando nós estávamos na 2ª divisão. Crescemos com a diversidade, nos organizamos e hoje somos uma referência. Por quê? Por causa do trabalho coletivo da torcida do Grêmio, que sempre quando nós precisávamos dizia, olha, precisamos fazer isso, fizemos uma campanha do agasalho, todos os gremistas se reuniam e ajudavam. Então acho que o resultado de tudo isso, de nós chegarmos onde nós chegamos, foi pelo trabalho coletivo e pela liderança do nosso cônsul, que merece todo o nosso destaque. Muito obrigado a todos os gremistas de Antônio Prado. Então, nós fundamos em setembro de 2007 o grupo de mulheres. Formamos um grupo de mulheres, fizemos um jantar com a ajuda dos homens lá, né, no consulado, para formar a ala feminina. Por quê? Porque o consulado era frequentado só por homens. Então nós resolvemos, vamos agora com essa sede que nós temos, né, levar mais mulheres e começar a levar as famílias também. Aí nós nos reunimos em setembro de 2007, criamos lá, tinha umas 50, 60 mulheres, né, Laura? E resolvemos fundar e já fazer uma promoção. Então fizemos a escolha da Garota Tricolor, que foi em dezembro de 2007 também. Em pouco tempo também, a união das mulheres foi grande, todo mundo se mobilizou. E o nosso objetivo também era, na época, associamos 120 mulheres.
né? E fizemos a Garota Tricolor no dia 7 de dezembro, levamos elas pro Estádio Olímpio assistir Grêmio e Corinthians. Foi rebaixado. Que foi rebaixado o Corinthians naquela ocasião lá. Então levamos todas quantas candidatas? 15, né, Laura? 15 candidatas, levamos então elas antes do jogo, fazia parte do pré-concurso, e tinha meninas que diziam assim, ó, eu sei que eu não tenho condições de ser a garota tricolor, mas eu vou para conhecer o Estádio Olímpico, gente que nunca tinha ido, então foi uma emoção muito grande para elas também participar. E a Laura, que é ainda vice-presidente, porque depois não nos mobilizamos mais com a corre do dia a dia, né? Tá meio parado nossa ala feminina lá, mas vamos ver se a gente consegue reacender essas mulheres aí nela. Mas a Laura não para. O lado feminino ali que nós nos propomos a levar as mulheres para o estádio também, a Laura continua fazendo muito bem, que ela agora vai falar um pouquinho dessas viagens aí que ela organiza. Bem, Laura, vice-presidente então da ala feminina, eu não sabia que você era gremista e fanática assim também, né? Bom dia, Laura. Fala então desse trabalho que a Maria Tereza falou, você levando as mulheres para o estádio. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos. Não, eu simplesmente faço, né, meus jogos, vou jogar, vou levar o pessoal para o jogo porque eu gosto, iria em todos os jogos se pudesse, mas como não dá, né? Mas leva além de mulheres, vai os homens também junto, vai crianças, tem crianças que nunca foram para o estádio, eu consigo levar, as crianças ficam faceiras, né? Imagina, ficam bem contentes por poder ir. E assim, quando a gente pode ir, a gente vai. Não é sempre que dá, né? Agora, como vice-presidente, então, quem sabe até novas promoções, aí, como a Maria Tereza falou, né? A gente está pensando em fazer novas promoções, vamos ver agora, a gente vai começar a se reunir para pensar em alguma coisa. Naquele dia, com a nossa bandeira, treinamos primeiro a abertura dela aqui no Campo do Pradense, para fazer bonito lá em Porto Alegre, para tudo funcionar que nem um relógio, como realmente funcionou, né? A gente treinou a abertura dela 2, 3 vezes aqui no Campo do Pradense, quando chegamos lá foi uma beleza, né? Aquela bandeira, no dia de vento, ela subia, com o vento erguia ela do chão uns 2 metros, assim, segurando nas bordas, e a gente caminhava por baixo da bandeira. Foi loucura aquilo lá, foi um prazer enorme. E a aviação da torcida que estava presente naquele jogo, que inclusive o Grêmio perdeu, mas valeu a festa. Valeu a festa, porque isso aí foi antes do jogo, né? Era um delírio do público todo nas arquibancadas, né? O Olímpico lotado, a bandeira desfraldada e cobrindo o gramado do Olímpico. Foi uma coisa muito bonita. Vamos repetir agora, talvez agora na última partida no Olímpico, agora, despedida do Estádio Olímpico, o consulado deverá, conforme o Araújo estava informando, deverá levar a bandeira para nova abertura no Estádio Olímpico. Despedida. Tá certo. E na família todo mundo gremista ou teve alguém que desvirtuou? Família toda gremista. Começou com o pai há 67 anos, desde que nasceu gremista. Nora, genro, filhos, todos gremistas. E o que o senhor lembra de quando foi aberta a maior bandeira do mundo no Estádio Olímpico? Nossa Senhora, eu me lembro que nem se fosse agora. Da maneira que nós entramos, como nós desenrolamos a bandeira, no ponto que eu estava segurando a bandeira, que eu estava um dos pontos da bandeira que nós conseguimos, para nós poder abrir ela certinha, foi um sucesso, que a gente conseguiu desenrolar ela conforme precisava, conforme nós tínhamos planejado. Só uma pena que naquele dia lá, na verdade, o time não ajudou, né? Mas isso não tirou aí a alegria de vocês? Não, de jeito nenhum, porque na lembrança, dificilmente passa uma semana que eu não me lembre da bandeira aberta. E aonde que eu vou, eu levo a foto da bandeira, o cartãozinho que eu tenho e falo para todo mundo, porque isso aí é um feito inesquecível. Até a pé nós iremos. E em breve ela será aberta no estádio do Pradense para um pequeno treinamento para essa nova abertura lá no Estádio Olímpico. Com essa camisa eu assisti a vitória do Grêmio sobre o Peñarol
quando nós conquistamos a primeira Libertadores. Essa só sai da gaveta em ocasiões muito especiais. Eu tinha meus 8, 10 anos, nem tinha energia elétrica. E meu pai tinha um rádio, a pilha, e nós ficava o tempo inteiro na frente daquele rádio, escutando os jogos do Grêmio e comemorando, né? Isso era isso foi muito importante, desde meu pai sempre foi gremista também. E a gente se reunia e assistia os jogos dentro de casa, na frente do rádio, porque não tinha energia elétrica. Ser gremista é ser da raça tricolor. Eu quero continuar sendo gremista e eu gosto muito do meu avô e quero que ele nunca torça para o Colorado, né? Claro, é uma maneira de se reunir, marcar as excursões, se programar para se reunir com as pessoas, né? Muito mais facilmente se encontrar para organizar uma van, um ônibus para assistir os jogos. Né? Com certeza foi muito importante. Ok, Rock. Você tem mais sem hesitarmos. E então para os presentes deixo um abraço apertado, esta torcida gremista que está sempre ao nosso lado, levando para todo mundo o nosso humilde recado, que é gremista vai sempre no consulado. A torcida do Grêmio tem livre entrada a hora que quiser, sendo sócio ou não sendo sócio. Hoje nós temos 600 sócios efetivos e estamos esperando aquele baque, aquela paulada fatal que o Grêmio vai dar até o fim do ano, se Deus quiser, para incentivar mais a nossa torcida e aumentar o número de associados. Aplaudiremos o Grêmio.